Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. É frente 2 hoje, né? Frente 2. Ô, senhor, mas você tá cada dia mais estiloso, mano. Que isso? Cada dia mais largado aqui em casa. Abandonado. Cadê a touquinha fera, senhor? Então agora ficou lá embaixo. Hoje não tá tão frio, não. Isso aí. E aí, preparados para a volta às aulas na presencial ou não? Deixa pra lá. Precisa, né, senhor? Falar a verdade, eu não aguento mais ter aula online, senhor. Nossa, não vejo a hora de voltar. Também, velho. Eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas... Tô com saudade da escola. Eu também. Eu acho que tá previsto a volta para começar a voltar, né? No finalzinho de julho, começo de agosto. Aí, eu não sei se está previsto, né, para começar a voltar. É mais provável que comece a voltar mesmo em agosto. Isso se essa abertura que foi dada ao comércio agora não exploda os casos aí, né? Aí vai fechar tudo de novo, né? Mas os países que abriram as escolas já fecharam de novo, né? É abrir que aparecem casos, aí tem que fechar. Foi a França que abriu, né? França, Coreia do Sul. Coreia do Sul também abriu, já fechou também. Já fechou também, né? Então, é abrir e ter que voltar. Porque não tem vacina ainda, né? Enquanto não tiver vacina, vai ficar nessa coisa aí. Bom, enfim, quando voltarmos, né? Nós faremos, pessoal, não se preocupem, né? Nós vamos fazer aulas de reforço, nós vamos fazer várias coisas aí para conseguir, né, melhorar algumas coisas, porque o que nós estamos fazendo no momento é fazendo o melhor possível com o que temos de melhor, né? E não é grande coisa o nosso melhor no sentido de tecnologia, né? Por exemplo, a minha conexão mesmo está caindo, né? Hoje já caiu em outras aulas, né? Então, nós não estamos devidamente equipados para isso, né? Então, foi pego todo mundo de surpresa, né? Então, nós estamos fazendo o melhor possível com aquilo que temos, né? Então, mas, em todo caso, vocês estão muito melhor do que muitas escolas, né? Vou falar nome de escola nenhuma, vocês estão muito melhor do que muitas escolas. Tem muita escola que não conseguiu se adaptar, não conseguiu se acertar ainda, tá uma bagunça danada. Pelo menos nós estamos organizadinhos, né? E principalmente em relação aos alunos das escolas públicas, então, né? Eles não estão tendo aula, né, galera? Eles não estão tendo aula. Até porque não tem como você fazer um esquema desse. Se nós temos problema de conexão, o aluno da escola pública vai ter muito mais, né? Óbvio isso, claro. Não estou dizendo que todos, né? Mas boa parte deles vai ter problema de conexão. Então, porque não é porque a pessoa tem o celular, o WhatsApp e tal, que ela tem uma internet realmente adequada para esse tipo de coisa, né? E computador mesmo, notebook, computador em casa, pouquíssimos têm. A maioria que tem é só celular mesmo. Então, vocês estão anos-luz à frente. No sentido. Bom, alguma pergunta sobre os exercícios da semana passada? Eu gostaria de poder corrigir eles com vocês, mas não vai ser possível porque eles ficam abertos ainda e, enfim. Essa semana eu vou lançar as notas de vocês, tá? Que nota? A semana 2, 3 e 4, a semana 1 foi para fechar o primeiro bimestre, né?
semana 2, 3 e 4, eu vou lançar uma nota. Tá? Então, semana 2, 3 e 4 gera uma nota. Aí depois a semana 5, 6, 7 gera outra, 8, 9, 10 gera outra. Tá? Para a gente poder fechar o bimestre todo. Então, essa semana eu já vou estar lançando uma. O que significa que vocês, quem tem alguma pendência, né, não deixou de fazer alguma coisa, veja se ainda está aberto lá das semanas anteriores e faça, tá? Dessa semana, não tem pressa. Essa semana é normal. Eu não vou estar fechando agora, tá? Vocês têm que ficar atentos ao sistema, né? Façam aquilo que é da semana, faça dentro da semana, não deixa para a próxima. Tá? Até para não deixar acumular, né? Podemos fazer tudo certinho, tá? E a aula online é muito ruim. É complicado mesmo, sabe? É complicado. Tem as vantagens e as desvantagens. O ideal é que se faça as duas coisas. Aí é muito bom. É você ter aula presencial, como nós temos, como tínhamos, né? E aí você corre por fora com aulas online. Aí fica top, complementa legal. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa apostila, tá? Então, esse daqui é o nosso conteúdo dessa semana. Só se a minha internet falhar, me perdoem, hoje está complicado, espero que não falhe, mas já falhou antes. Então, nós estamos aqui, ó. Nós vamos ver alguns pontos que são importantes, notáveis, em um triângulo, tá bom? Então, nós temos aí as questões do Moodle, elas vão girar em torno desse conteúdo, nessa semana, tá? Eu só não coloquei ângulo na circunferência. Ângulo na circunferência não tem nenhuma questão de ângulo na circunferência nessa semana do Moodle, tá? Embora esteja no conteúdo aí, mas não entrou nenhuma questão, tá? Bom, pessoal, eu não estou pegando questão da apostila, né? Por motivos óbvios, né? Então, o que eu faço? Eu pego questões de outros lugares, de outras fontes, de outros livros que eu tenho em casa, de outras coisas. Então, às vezes, o aluno pode ter a sensação de que não foi dado o conteúdo que caiu no muro, né? Mas foi. A questão ela é um pouco diferente, né? Às vezes, é um pouco diferente a forma de apresentar, a forma de perguntar daquilo da apostila. Mas eu não posso colocar igualzinho da apostila, porque vocês estão com consulta, né? Se fosse em sala de aula, eu poderia até colocar exercício até com o mesmo valor da apostila em prova, né? Não teria problema. Então, aqui, ó. Mas sempre tem questões simples, né? Sempre. Tem as mais elaboradas? Tem. Sempre tem questões bem simples também no meio. Vamos lá. Incentro. O que é o incentro? Pessoal, o incentro é um ponto importante, né? Em qualquer triângulo. Tá? Se você pegar um triângulo, isso daqui é muito legal de fazer. Com régua com passo, tá? A régua não graduada e com passo. É muito legal de fazer, né? Desenho geométrico, tá? Então, vou pegar aqui um triângulo qualquer. Se você pegar e encontrar a metade desse ângulo aqui, ó, a metade desse ângulo e a metade desse ângulo, metade do ângulo, como é que chama a metade do ângulo mesmo? Bissetriz, né? Isso, é a bissetriz, tá? Então, cortar o ângulo no meio é a bissetriz. Eu vou cortar no meio mais ou menos aqui, ó. Cortou no meio. Vou trocar de cor. Fazer as bissetrizes. Vou colocar as bissetrizes de azul. Tá no meio do ângulo. Isso. No meio do ângulo, tá vendo? Eles vão se encontrar em um ponto. Olha que bacaninha. E esse ponto é o meu incentro, né?
Esse cara aqui é o meu incentro. E o incentro, ele tem uma característica importante, porque ele é o centro de uma circunferência inscrita nesse triângulo. Olha que legal, né? Então, ele vai conseguir se inscrever certinho uma circunferência. Então, ele inscreve certinho uma circunferência. Se colocar a ponta seca ali no centro, você vai traçar uma circunferência inscrita. Então, esse é um ponto notável do triângulo, tá? Aí, por sua vez, nós temos um outro ponto notável, que é o circuncentro. O circuncentro ele vai utilizar não mais a bissetriz, mas sim ele vai utilizar as mediatrizes. Aqui, ó, vai usar as mediatrizes, tá? O que seria mediatriz? Dado um segmento qualquer, nossa, esse segmento é top. Dado um segmento de reta qualquer, vou marcar aqui, ó. Esse cara aqui é A. Esse cara aqui é B, né? Se você encontrar o ponto médio, você vai lá, você encontra o ponto médio, vou chamar de M. O ponto médio é que divide no meio, certo? Achou o ponto médio? Se você traçar uma reta que seja perpendicular ao segmento AB, passando pelo ponto médio, você tem a famosa bissetriz, tá? A bissetriz, ela vai ser sempre uma reta que vai formar 90 graus e vai cortar no meio. Isso daqui é mediatriz. Eu acho que eu falei mediatriz. Mediatriz, tá? Então a mediatriz, ela vai passar pelo ponto médio formando 90 graus. Tá? E é exatamente isso que vai acontecer com os lados do triângulo, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho uma mediatriz, ó. Uma mediatriz. Por quê? Porque ela passa certinho no ponto médio entre o D e o E. Tá vendo? Aqui eu tenho outra mediatriz. E aqui eu tenho outra mediatriz, tá? Normalmente em desenho geométrico, né? Aparece assim, ó, bissetriz é BTZ. Eu gosto bastante de desenho geométrico. Gostaria de poder dar aula de desenho geométrico para vocês. O compasso aqui é legal. Mas, enfim, não faz parte das grades mais. Às vezes aparecem artes fazendo alguma coisa do tipo lá no fundamental. Tá? E a mediatriz, a MTZ. São as retas bissetrizes e mediatrizes. Então, para você fazer o circuncentro, você vai fazer o quê? Vai encontrar as mediatrizes. Quando você encontra as mediatrizes relativas a cada lado do triângulo, elas vão se encontrar em um ponto. Esse ponto ele é um ponto notável do triângulo. E esse ponto ele é chamado de circuncentro. Tá? Perceba que aqui no incentro é um I de incentro. Aqui no circuncentro é um C, tá? De circuncentro. Tá? No incentro, o I ele era o centro de uma circunferência inscrita. O circuncentro ele é o centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Olha que legal que são essas propriedades. Tudo bem? Então, esses nomes, né, a gente precisa memorizar, tá? O incentro é o encontro das bissetrizes. O circuncentro é o encontro das mediatrizes. O incentro me dá a circunferência incentro, inscrito. O circuncentro me dá a circunferência circunscrita e não inscrita, tá? Aí nós vamos para o baricentro. O baricentro é o ponto mais importante desses pontos notáveis, tá? É o primeiro ponto que aparece continha, percebe? Ó, aqui uma relação. Ó. Primeiro que aparece continha. Então, o baricentro é o encontro
das medianas. O que é uma mediana, né? A mediana em um triângulo, né? A mediana ela vai ser o segmento assim, ó. Eu vou fazer do lado para todo mundo sacar. Eu vou pegar aqui esse triângulo, né? Eu vou fazer é assim, a gente vai fazer. Eu vou encontrar o ponto médio de cada lado. Tá? Qual que seria o ponto médio desse lado aqui? Mais ou menos aqui, ó. Vamos lá. O ponto médio desse lado, mais ou menos aqui. O ponto médio desse lado. Tudo bem? Você encontra os pontos médios. Aqui que você vai fazer? Você vai unir esse ponto médio ao vértice oposto. Isso é mediana. Então, qual que seria a mediana desse lado? Isso aqui, ó. É a mediana. Tá? Vou fazer uma mediana de cada cor, ó. E essa mediana aqui, ó. Você pegou o ponto médio, liga ao vértice, ó. Isso aqui, pegou o ponto médio, liga ao vértice oposto, ó. Tá? Aí você percebe que esse ponto de encontro aqui, ó, delas, é chamado de baricentro. E o baricentro não é B não, tá? B de bola. Baricentro é o famoso ponto G. Aí, ó. Tá? Esse cara aqui, ó, apareceu aqui, ó, né? B de baricentro, né? Não aparece em lugar nenhum isso daí. Tá? Aí, apareceu, né? Na puxada do objetivo. É o G, tá? Ponto G. Tá? Ponto G é o baricentro. Mas não importa o nome que você deu. O que importa é que você se lembre que o baricentro ele é o encontro das medianas. Tudo bem? Então, se eu olhar esse triângulo dado, aqui, ó. Se eu olhar esse triângulo aqui, perceba o seguinte, eu tenho 3 medianas. Essa mediana aqui, por exemplo, ela é a mediana relativa ao lado QR. Tá? Relativa ao lado QR e ao ponto P. Então, eu tenho 3 medianas aqui. O baricentro, por que ele é o mais importante? Professor, mas eu não entendi. Por que ele é o mais importante? Porque você não consegue fazer circunferência inscrita, nem circunscrita, nem nada. Por que ele é o mais importante? Vamos lá. Por que ele é o mais importante, o ponto G? Não dá para colocar a circunferência aqui, ó. Vou colocar de outra cor. Ó, você não consegue colocar uma circunferência inscrita aqui, percebe? Ficaria uma coisa assim fora, ó. Tá vendo? Então não é em centro, não é o I. Tá? Professor, mas parece o I. Parece o I, mas não é. Ó, aqui, ó, não dá. Esse cara aqui não é a bissetriz, não corta no meio certinho. Tá? Tem que cortar no meio. Bom, tem que cortar certinho no meio. Senão não é. Então, por que ele é o mais importante? Esse ponto, já até fala aqui, ó, centro de gravidade, ó, tá? E é o centro de gravidade, ele é o ponto de equilíbrio do triângulo. Se você pegar um triângulo que ele é feito de... Não tem nada aqui parecido. Não tem nada pronto aqui, eu tenho que produzir algo, né? Mas se você pegar um triângulo
triângulo, mais ou menos. Essa propriedade aqui é bem legal. Está indo, triângulo. Então, ó. Se você pegar aqui esse triângulo, ó, tá? E encontrar o baricentro dele, então eu vou fazer o baricentro dele. Ó, no vermelho, não sei se dá para ver, eu marquei como se fosse o ponto médio de cada lado, tá? Agora eu vou ligar esses pontinhos médios que eu marquei aqui, ó, aos seus respectivos vértices opostos, ó. Claro, de uma forma bem tosca, né, rudimentar, mas a ideia pronto, ó. Aqui, ó, esse cara aqui é o meu ponto G, tá? Se você pegar esse ponto G... Oi? Ninguém falou alguma coisa? Se você pegar esse ponto G aqui, tá, que é o encontro das medianas, imagina que esse meu triângulo aqui de papel, ele fosse um pouco mais duro, tá? Um pouquinho mais resistente, sei lá, uma cartolina dobrada, alguma coisa. Um papel, aquele papel de cartão mais duro, não sei o nome desse tipo de coisa. Ou de madeira, algo de madeira ou de metal, e você apoiasse certinho em cima, tá? Se você soltar, ele vai ficar equilibrado. Olha que seria o centro de gravidade do triângulo, tá? Olha que característica interessante desse... por isso que fala centro de gravidade aqui. Característica interessante que tem esse baricentro, tá? E uma outra coisa importante do baricentro, como eu falei, ele é o mais importante, é que ele divide a mediana, tá? O ponto, que é o baricentro, ele divide essa mediana em uma relação de proporcionalidade, de 2:1. Professor, como assim? Tá vendo aqui, ó? Aqui está marcado exatamente isso, né? Ó. Tá vendo? Ó? O segmento PB, ó, PB, ele está para BMP, que é esse aqui, ó, para BMP, na proporção de 2:1. Tá vendo? Olha só, QB está para BMQ, ó. QB, ó, QB está para BMQ, também na proporção de 2:1. Ou seja, todas as medianas são divididas na proporção de 2:1. Professor, como assim? Eu acho que eu não entendi. Então, vamos lá. Vou colocar exemplo numérico para vocês entenderem. Ó. Se eu digo para você que esse cara aqui mede 4, ó, se eu falo para você que esse pedaço aqui, ó, mede 4, quanto que mede esse aqui, ó? Dois? 2, exatamente, mede 2. Tá? Tá na proporção de 2:1. Se eu tenho aqui, então, a minha mediana, ó, tá? Vamos supor que está aqui o meu baricentro está aqui. Se eu falo para você que aqui tem 15, quanto que mede esse cara aqui? 7,5? Então a proporção não é de metade. Uma coisa aqui.
Vou melhorar isso aqui. Vamos entender, porque senão vai confundir com metade. A ideia não é que é metade, tá? A ideia é assim. Eu tenho esse segmento aqui, ó. Se aqui é 15, esse cara aqui é 5. Se aqui é 9, vamos pensar na fração. 2:1 nesse sentido. Ó. Você tem uma fração dividida assim. Aqui é a minha fração. Se eu pegar só uma parte, eu tenho o quê? 1/3, não é? 1/3. Então, se eu falo que tudo isso daqui é 15, aqui eu tenho 5, 5, 5. Tá? Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 5. Se eu falo que no fim vai ficar dividido por 2. Né? Se eu tenho aqui, ó, 6, 3, 3, 3, né? Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3, né? Essa é a relação 2:1, né? 2:1, 2:1, tá? Então, se aqui eu tenho, como eu falei, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2. Então, realmente vai ficar sempre essa relação de metade mesmo. Então, quem falou 7,5, né? Estava certo, 7,5. Então, se eu tenho aqui, ó, 15, né? Esse cara aqui é 7,5. Se eu tenho esse cara aqui é 6, esse aqui é... Tá? Sempre na seguinte proporção. Esse pedaço aqui é 1/3 do total, tá? Ou seja, é 2:1, tá? Todo mundo entendeu? Quer mais exemplos? Eu não entendi direito, senhor. Quem? Eu, Gabriel. Gabriel? Uhum. Então, vamos lá. Então, toda mediana, tá? Toda mediana, ela é dividida pelo esse pontinho aqui, que é o baricentro, ela é dividida na proporção de 2:1. Ou seja, aqui eu tenho o dobro do que está aqui, né? Então, isso aqui tenho 2 centímetros, aqui eu tenho 1 centímetro. Se aqui eu tenho, por exemplo, 10 centímetros, aqui eu tenho quanto, Gabriel? Aí, voltou. O de cima, o de baixo... Aliás, o de cima é sempre o dobro do de baixo, né? O de baixo Você é falou. metade do de cima, tá bom? Sempre Ok. segue nessa proporção, tá? Então, esse tipo de relação de proporcionalidade que se estabelece a partir do baricentro, isso daí cai bastante. O que mais cai, envolvendo incentro, circuncentro e baricentro, é justamente essa relação aí. Geralmente é isso que você precisa para resolver exercício. Fechou. Beleza, senhor. Obrigado. Nada. E cai também muita questão envolvendo... Muita não, mas quando cai alguma coisa, né? Geralmente já está envolvendo falso ou verdadeiro. Então, fala assim, o ponto de encontro das bissetrizes e tal é o circuncentro, é o baricentro, é o incentro, entendeu?
Aí para você assinalar a alternativa. Aí tá lá assim, ó, o ponto de encontro das retas medianas, é o baricentro. Aí 2. O ponto de encontro das alturas é chamado de ortocentro. Tá lá, 2. Aí 3. Aí tá lá nas alternativas. 1 e 2 é verdadeiro, 1 e 3 é verdadeiro, entendeu? Então esse tipo de questão também cai bastante relativo a esse tipo de conteúdo, tá? Mas continha, mais importante, tá aqui, galera. Essa relação aqui é realmente a relação mais importante que você pode memorizar. Tá? E cai exercício, essa relação aqui é aquela assim, ó, você está resolvendo um exercício que aparentemente não tem nada a ver com isso. Aí lá no meio do exercício, puxa, esse aqui é um baricentro, sabe? Aí você vai usar sem ele, você dá muitas voltas e às vezes não resolve. Eu até falei aqui, não, o encontro das alturas é quem? É o ortocentro, tá? Então, o encontro das alturas é o ortocentro. E aí tem uma característica interessante, né? Se você achar o ortocentro de um triângulo acutângulo, o que é um triângulo acutângulo? É aquele triângulo que tem acutângulo, tá? É o triângulo que só tem ângulos menores do que 90, tá vendo? Os ângulos são todos menores do que 90 graus desse triângulo. Acutângulo. Então o ortocentro está dentro da região triangular, está dentro. Quando você pega um triângulo obtusângulo, né? Ou seja, você tem um ângulo obtuso, que é no caso aqui o ângulo B, tá vendo? Ó? Né? Ele é maior do que 90. O seu ortocentro vai estar fora do triângulo, tá? Por que isso daí, né? Você tem esse daqui assim, ó. Eu vou tentar fazer ele menos feio, né? Então, eu vou tentar. Um obtusângulo, tá? Ângulo maior que 90. Qual seria a altura desse cara, né? Você tem aqui, ó. A altura, ó. Esse aqui, ó. Não é? Ó. Esse aqui é uma altura, não é? Certo? Você pega lá o maior, o ponto mais alto dele e faz uma projeção perpendicular, né? Tem que descer batendo 90 graus. Isso aqui é uma altura. Uma altura do aqui. E a gente pode... Vou fazer essa altura agora, então, um marrom. Uma altura dele. Representativo de uma altura. Outra altura. Aqui não é a outra altura, ó. A outra altura, você tem que considerar ele aqui, ó. E a outra altura está aqui, né? Ó. Essas alturas são mais chatinhas da gente observar, né? Tá? Mas ela cruzaria lá, ó. Esse cara aqui, ele seria o ortocentro. É o ortocentro. Tá? Professor, Pois é. e esse ponto aí que você marcou, ele serve para altura ou outras coisas também, posso dizer? Só uma curiosidade, é o ponto de encontro das alturas. Ah, tá. Então, como eu falei, o mais legalzinho deles, na verdade, é o baricentro. O baricentro ele é o mais legal, é mais que você vai usar mais. O ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Mas quando você está com o seu triângulo, então, ele é acutângulo, esse ortocentro é mais fácil de você observar, né? Do que esse daqui, né? Esse aqui é um pouco mais chatinho de você pegar, né? Você tem que tipo, ficar girando o triângulo para você pensar qual é a base, qual é a altura para poder fazer o prolongamento.
esse cara aqui é mais fácil de você observar. Tá? Agora vem algumas características também importantes que caem também no vestibular. Daquelas questões de falso ou verdadeiro, né, que envolvem a característica desses caras. Quando você tiver um triângulo equilátero, você tem o famoso bico. Como assim, professor? Está em algum lugar. Aqui. Ó. Triângulo equilátero, tá vendo? Ó. Triângulo equilátero, você tem o bico certinho, ó, tá vendo? É coincidente, ó. Você tem o que aqui? O baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Tudo junto. Tá? Então é o bico ogico, né? Se você for pegar o baricentro como ponto G. Tá? Então aqui você tem o que? Você tem todos os pontos vão coincidir quando se tratar de triângulo equilátero. Presta atenção. Isso daqui é uma coisa importante e é um resultado que cai bastante no vestibular. Porque às vezes o cara ele te dá um triângulo equilátero e ele te dá, por exemplo, o ortocentro do triângulo. Tá? Ele fala que essa medida aqui, por exemplo, ó, essa medida PB aqui, por exemplo, mede 6 centímetros. Tá? Aí a pergunta é, quanto que mede essa daqui, ó? Quanto que mede essa daqui? Sabendo que o ponto, sei lá, vou chamar esse cara de ponto P. Sabendo que o ponto P é o ortocentro desse triângulo, quanto que mede PM? Entendeu? Aí você fala, nossa, não sei. Só que aí você lembra que triângulo equilátero coincide o bico. Então o ortocentro está junto com quem? Com o baricentro. E o baricentro divide esse cara aqui na proporção 2:1. Entendeu? Então tem alguns exercícios que eles são meio sacanas, né? Em vez de eles te falarem que isso daí é o baricentro, né? Tá no triângulo equilátero, na verdade coincide os mesmos pontos. Então, em vez de falar baricentro, eles falam ortocentro, incentro, circuncentro. Tá? E quando você tem um triângulo isósceles, né, o que você sabe é o quê? É que o bico, né? Eles são colineares, ó, colineares com a altura do triângulo isósceles. Tá? Colinear com a altura do triângulo isósceles. Isso daí também é um negócio legal. Mas esse daqui também resolve bastante problema. E realmente cai, né? São formas de pegadinhas, né? Tem uma galera que monta as provas, eles se preocupam muito justamente com isso, em providenciar pegadinhas, né? Bom, aí você tem vários exercícios, vocês deem uma olhada, né? Para a gente poder, na próxima aula, estar resolvendo e discutindo eles. Então, na próxima live, vamos para o módulo 22 para ver. Então essa semana vai cair frente 2, senhor? Ou não? Sim, essa semana é só frente 2, tá? Tá indo assim, frente 1, frente 2, frente 1, frente 2. Tá? Não tá misturando isso da mesma semana, frente 1 e frente 2, tá? Tá pulando semana frente e frente. Tranquilo. Os pontos notáveis aqui, então, para encerrar, agora é o ângulo na circunferência. O ângulo na circunferência não tem exercícios, tá? Como eu falei, não tem exercícios desses no Moodle para vocês. Vamos lá. Olha só, elementos da circunferência, né? Então vamos começar a recordar algumas coisas. Então eu tenho aí uma circunferência aqui, né? Uma circunferência de raio R e centro O. Raio R e centro O. Pessoal, qualquer segmento de reta que tenha seus extremos, os extremos do segmento, estejam contidos na circunferência, por exemplo, esse segmento aqui, MN, tá? Ou seja, ele começa em cima da circunferência
e atravessa toda a região circular e vai acabar onde? Vai acabar em cima da circunferência. Esse cara aqui é uma corda, tá? A gente chama de corda. Rafa, Rafa, só passa para mim qual é o exercício, porque eu não tenho, é diferente a questão de número, entendeu? Cada vez que você entra no Moodle, o Moodle embaralha as questões e as alternativas. Então, você fala de exercício 9, não é o mesmo exercício 9 que eu tenho. Tá? Amanda Nardali, no módulo 20. Deixa eu ver. O 23 não está entrando agora, é isso? É o 20, 21, 22 dessa semana? Isso, senhor. Não vou para o 23, eu vou para o 20. Então, vamos lá, então. Lugar geométrico, pessoal, é uma coisa bastante simples do lugar geométrico, tá? O que pode confundir um pouco, muitas vezes, é a linguagem matemática, tá? É a forma que a gente fala disso. Dos pontos equidistantes, tá? Do conjunto de pontos que são equidistantes. O que é equidistante? Mesma distância. Que são equidistantes de um único ponto. Lugar geométrico, ou seja, que lugar é esse? Quem ocupa esse lugar, esse espaço? Que tipo de figura ou de ente matemático que satisfaz a seguinte característica ou propriedade: habitar o lugar do espaço que seja equidistante do mesmo ponto, né? Bom, nós temos o quê aqui? Uma circunferência, não é? Essa é a definição de circunferência. Uma circunferência, ó, é o quê? Qualquer ponto da circunferência está a uma mesma distância de um ponto que é o centro da circunferência. Então, o lugar geométrico dos pontos que ocupam, né, no espaço, que estão equidistantes de um mesmo ponto, se chama circunferência. Então, o que seria lugar geométrico? Lugar geométrico é um lugar do espaço habitado por determinados pontos que satisfazem uma propriedade. Distância. A distância é a medida do menor segmento que se pode obter tomando um ponto em cada figura. Bom, pessoal, isso daqui é uma coisa que a gente vê bastante em física, a gente resolve bastante exercícios de matemática com isso, inclusive de geometria analítica, né? Então, quando você tem assim, ó, inclusive algumas questões
de... Ó, vamos lembrar. Trigonometria, vocês lembram que a gente tinha assim, ó, questão do tipo assim, ó, você tem aqui um posto A, né, que é uma rodovia, vou chamar de rodovia R. Pode, é rodovia. Tá? E você quer construir um outro posto na rodovia, na ROD, né? De tal forma que a distância entre A e o novo posto seja a menor possível. Então, qual que vai ser a menor distância possível, né? Se você pegar daqui a aqui, ó, é maior do que daqui a aqui, ó, não é? Se você pegar daqui a aqui, ó, é maior. Então, qual que vai ser a menor distância possível? Vai ser sempre uma reta que vai formar 90 graus, né? Ó. Certo? Então, olha só. Né? No caso aqui dessa projeção. Então, é sempre o quê? Quando eu falo distância, é a menor distância possível, né? Lembra dos exemplos que eu dou, né? É sempre possível você dar um rolê para você chegar a um determinado lugar, né? Certo? Mas quando a gente está falando de distâncias, a gente fala da menor distância possível, né? Então, olha só. Distância de ponto e reta. Você tem um ponto e uma reta, então, olha só, a distância tem que ser o quê? Como eu já tinha mostrado agora há pouco, né? É perpendicular, tem que vir formando 90 graus. Essa é a distância. Nunca puxa assim, não. Tá? Tem que sempre puxar formando 90 graus. E entre retas paralelas, qual que é a maior a distância? Se você puxar um ponto daqui até aqui, tudo bem, também está indo de uma reta a outra. Mas você concorda que essa reta aqui, ó, esse segmento é maior do que esse, né? Então, sempre quando eu falar de distância, né, entre duas retas paralelas, você tem que pegar o quê? Aqui, ó, tem que ser perpendicular esse segmento que corta as duas aqui. Tá vendo? Tem que ser perpendicular. É um pouco intuitivo até, né? Retas concorrentes, qual que é a melhor distância entre elas? É zero, né? Porque elas se cruzam mesmo, né? Certo? É nesse ponto. Ponto e circunferência. Você tem um ponto e a circunferência. Você faz o prolongamento do ponto como se fosse encontrar o centro da circunferência, tá vendo? Tá? Você não pode puxar, né? Ah, vou puxar aqui assim, ó. Tá? Não. Tá? Então, sempre vai fazer isso. Por quê? Porque aqui, ó, se você puxar uma reta tangente à circunferência, vai dar 90 graus aqui. Tá? Por isso que a gente faz isso. Reta e circunferência. Agora nós temos outra situação. Não é o ponto a circunferência, é a reta e a circunferência. Então, prolonga a mesma coisa. Prolonga aqui, ó, né? Só que tem que formar 90 graus com a reta. Coisa meio intuitiva. Olha, como eu falei, o que é lugar geométrico? Né? É o local, né, onde todos aqueles pontos, e apenas aqueles pontos, satisfazem certa propriedade. Né? Como igual eu falei da circunferência. Está aqui falando da circunferência. Ó. É o lugar geométrico dos pontos de um plano cujas distâncias a um ponto fixo O é constante. Tá? É o raio. Tá vendo? Lugar geométrico, então, é um lugar que satisfaz determinadas propriedades, aqueles pontos. Né? Paralelas, né? É o lugar geométrico dos pontos de um plano que distam uma constante K, não, tá vendo? Tem a mesma distância, né? Em qualquer ponto da reta. Desde que você pegue perpendiculares, né? Então, na próxima aula, na quinta, eu volto a falar desse módulo aqui com mais calma, tá? Mas esse módulo aqui é um módulo mais tranquilo, né? E quando cai alguma coisa, cai assim, pergunta teórica mesmo, né? O que é lugar geométrico, pontos e tal.
Ah, eu não estou entendendo muito bem essa. Mas eu tô marcando exatamente o que você colocou. E eu vou dar uma olhada nas questões, tá bom? E aí na quinta-feira eu trago. Eu acho que eu achei. A que você está perguntando, Rafa, está fazendo um papo. N mais 2. Essa, né? Bom, se for essa daqui, Rafa, você tem que fazer o seguinte. Tá bom. Ó, aqui, então nós temos assim, ó, expõe isso aqui como binomial, né? Então eu tenho N mais 2 fatorial. Professor, é igual a 10. 10, obrigado. Isso. N mais 2 fatorial. Embaixo eu tenho N mais 2 menos N fatorial N fatorial igual a 10. Certo? Tudo bem, tá aí? Tá dando para entender? Tá meio feião aqui, mas... Vamos lá. N mais 2 fatorial, primeiro, ó. Eu vou fazer N mais 2, eu vou descer, né? Multiplica N mais 1, multiplica N. Parei aqui, ó, no N. Tá? Embaixo eu tenho aqui, ó, N com menos N, eu cancelo. Então vai ficar 2 fatorial. 2 fatorial é 2. 2 vezes 1, né? Dá 2. Vezes N fatorial. Aqui, ó, eu cancelo esses 2 fatoriais. Ó. Agora eu faço o distributivo aqui, vai cair numa equação do segundo grau e eu acho o valor de N. Faço 2 aqui multiplicando, fica 20. Por que N mais 2 menos N? Aqui. Porque esse cara aqui, ó, como que a gente fazia um binomial do tipo assim, sei lá, número binomial assim, ó, 8, 2. Isso aqui não era 8 fatorial dividido por 8 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Não, por isso que eu faço N mais 2 menos N embaixo. Não, mesmo raciocínio aqui, a gente coloca aqui. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Então eu não vou fechar o exercício porque está aberto ainda para fazer, aquela coisa toda, tá bom? Mas aqui eu acho que deu para dar uma deslanchada, tá? Então vocês tentem fazer exercícios da apostila, se já quiser riscar o Moodle, já também vocês que sabem, né? Na quinta-feira a gente volta a falar desse módulo e resolver juntos alguns exercícios, tá bom? Desses 3 módulos aí. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Algo que vocês queiram falar? Senão a gente vai para a próxima live.
Acho que não. Tá tranquilo aqui, senhor. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, então. senhor. Valeu. Falou, senhor, Falou, valeu. senhor. Valeu. Até mais, gente. Fique com Deus. Também. Tchau, senhor. Eu também. Falou, senhor.